É isso aí, Gui. É muita história, né, mano? São 600 anos de história. Então tem muita coisa para falar sobre Igreja Morávia, que logicamente não cabe num vídeo de 10 minutos. Esse vídeo ele poderia muito bem fazer parte de um grande documentário, ser uma introdução de um grande documentário, porque a história da Igreja Morávia ela é muito rica e a Igreja Morávia conta com 5 séculos praticamente de história. Então a gente precisa de resumir, né? E poucas pessoas sabem, né, que a Igreja Morávia ela tá, digamos assim, ela tem importância dentro da cristandade, dentro de muitas outras denominações. Ela exerceu um papel muito importante, uma influência muito importante. Então, na maioria das vezes, quando a gente ouve falar de Igreja Morávia, a gente se assusta, porque a maioria das pessoas não sabe a história da Igreja Morávia. Na verdade, esse é um problema, talvez, do ser humano, né? Não conhecer a própria história, né? E isso se repete dentro da igreja, dentro da cristandade. Muitas das vezes não conhecemos a nossa história, não conhecemos as nossas origens. E isso me desperta muito. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui, sempre quis saber o porquê das coisas. Então sempre tentei, de alguma forma, esgotar o máximo possível um assunto. Claro que não é possível esgotar um assunto como esse, mas tentar absorver o máximo daquilo que existir disponível para a gente poder compartilhar com os irmãos. Maravilha. Mas todo livro sobre a história da igreja, todo livro conta a história dos morávios, né? Na capa dessa live aqui, na thumb do vídeo, né? Eu falei assim que é a igreja protestante mais antiga da história, né? Isso não foi um clickbait, tá, irmãos? Daí não é uma mentira. Por quê? O pastor vai poder falar melhor a respeito disso. Não foi só aquela isca para as pessoas clicarem, né? O famoso clickbait. Mas por que é considerada a mais antiga? Justamente porque não começa exatamente no período da Reforma do século XVI, né, pastor? Como as igrejas protestantes. Então, podemos dizer, pastor, o que é a igreja moraviana, ou dos morávios, né? E por que ela é chamada de a igreja protestante mais antiga? Então, Gui, primeiramente, esse assunto, né, esse tema, ele já deu pano para manga. Assim, quando foi lançado esse vídeo do Teologia Ilustrada, o tema dele é isso: os primeiros protestantes, eu acho que é os primeiros protestantes do mundo, né? A Igreja Morávia, os primeiros protestantes do mundo. Então, isso gerou, para quem acompanha ali os comentários, quem gosta de ler comentários, você vai ver que isso gerou algumas polêmicas ali. Porque algumas pessoas questionaram que os valdenses seriam os primeiros protestantes na história da igreja. Então, assim, não seriam os morávios. Por que nós dizemos que a Igreja Morávia é a igreja protestante mais antiga? Porque, oficialmente, a Igreja Morávia, né, ela começa, a história dela inicia com Jan Hus, né, ou John Hus, como as pessoas costumam chamar, ali na região da Boêmia. Nós sabemos que ele foi queimado na fogueira, né? Ele foi condenado pelo Concílio de Constança e é queimado na fogueira em 1457. A partir da morte do Jan Hus, a Igreja Morávia ela inicia. Não como Igreja Morávia, não com esse nome de Igreja Morávia, mas ela inicia ali através dos hussitas, que eram os seguidores do Jan Hus. Eles continuam tentando, pelo menos, se reunirem, tentando levar à frente aquilo que o Hus vinha pregando, e sofreram grande perseguição com isso. Então, assim, para resumir um pouco essa história, a Igreja Morávia ela inicia em 1457. Quando ela inicia, ela já inicia com pontos da sua teologia que são protestantes.
embora o termo protestante ele só vai ser cunhado em 1529, ou seja, o termo protestante ele só é cunhado depois do início da Reforma Protestante. Ele é usado a primeira vez ali em 1529. Então, por que algumas pessoas confundem em relação aos valdenses? Porque os valdenses realmente eles são um grupo que eles já viviam de forma isolada, já viviam a parte da Igreja Católica Apostólica Romana da época, eles já estavam isolados da Igreja, já sofriam perseguições desde o século XII. Então, assim, se nós pensarmos na historicidade, eles são mais antigos, realmente. Eles protestaram antes que os morávios. Porém, oficialmente, os morávios são os primeiros a aderirem à reforma. Então, por isso que nós dizemos que os morávios são os primeiros protestantes, propriamente dito. Os valdenses só vão fazer um acordo e assumir, né, e aceitar os pontos da reforma protestante em 1526. Então, partindo dessa ideia, oficialmente os morávios é a primeira igreja instituída, a primeira igreja protestante instituída, ou seja, a primeira igreja protestante do mundo nesse sentido, né? Maravilha. Então, a razão dela ser chamada por muitos de a igreja protestante mais antiga, podemos dizer, é porque ela surge com um movimento que, podemos assim dizer, já protestava contra os abusos da igreja medieval, antes mesmo da Reforma Protestante começar oficialmente com Lutero, e depois disso, como já havia esse movimento dos morávios, depois surgiu Lutero, é como se tivesse uma união, né, podemos assim dizer, com os princípios que Lutero trouxe, né, a teologia de Lutero. Inclusive, eu sei que há uma boa união entre os morávios e os luteranos, correto? Sim, perfeitamente. Isso é muito, até hoje, isso é muito até hoje. Isso é uma realidade dentro da Igreja Morávia, na Europa, nos Estados Unidos e praticamente em todos os lugares que a Igreja Morávia se encontra. E aqui no Brasil não está sendo diferente, né? Pelo menos da minha parte, assim, eu estou tentando buscar essa unidade, estou tentando buscar esse diálogo. A história da Igreja Morávia no Brasil, nós vamos ver aí daqui a pouco, ela é muito conectada com a história da Igreja Luterana, a gente vai entender o porquê daqui a pouco, Saulo também vai poder falar um pouquinho. Então, assim, a Igreja Morávia, no seu perfil eclesiástico, ela é muito próxima da Igreja Luterana. Durante muitos anos, o Conde Zinzendorf, ele não quis se afastar, ele não quis sair, ele não quis romper com a Igreja Luterana. A ideia dele era que a Igreja Morávia, ou a Unitas Fratrum, né, como ela ainda é chamada até hoje, nós usamos esses dois nomes, Igreja Morávia, nos Estados Unidos, Moravian Church, aqui no Brasil, nós chamamos de Igreja Morávia, mas ela também é conhecida como Unitas Fratrum, né, que é um nome que ela carrega desde a antiguidade. Então, assim, o Conde Zinzendorf, ele queria que a Igreja Morávia se mantivesse dentro da estrutura da Igreja Luterana, que não fosse rompido esse vínculo com a Igreja Luterana. Logicamente, chegou um momento que foi impossível manter isso por questões doutrinárias, questões teológicas, e aí veio esse rompimento. Porém, as igrejas sempre tentaram viver aí. A Igreja Morávia sempre buscou, né, esse vínculo de unidade, não só com os luteranos, mas com os metodistas, com os presbiterianos, com os batistas, isso com os anglicanos, e isso acontece no mundo todo.